Olá, amigos da Rádio Progresso Montenegro e da JPTV. Estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto nessa segunda-feira. Manhã que o sol ainda não apareceu, né? Para quem ouve a gente ao vivo. Estamos numa segunda-feira aqui apresentando o Estúdio Aberto. Ao meu lado, o João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Tudo bem, Adriano. Engraçado essa manhã, porque a temperatura, na medida em que as horas avançaram, a temperatura caiu. Né? Eu acompanhei no termômetro do veículo. E eu acho que pela manhã nós tínhamos em torno de 17 graus. Lá pelas tantas, até na estrada que tinha um nevoeiro danado aqui, Adriano, perto do Pareci. Pareci Novo aqui, com um nevoeiro. Mais baixa a região, mais nevoeiro tem, né? A Várzea, né? Várzea. Várzea. E daí Várzea veio o futebol varziano. Daí que vem a Várzea, né? Mas engraçado, a temperatura caiu e tá frio agora, né? Aqui no estúdio tá bem friozinho. Tá certo, Teixeira, a gente vai trazendo as principais notícias desta manhã. Notícias que são destaque no portal JP News. A gente traz várias informações aqui. Inclusive, fizemos uma enquete nesse final de semana em relação à possibilidade de demolição do nosso prédio, do nosso frigorífico Renner, né? E há uma divisão de opiniões, né? Inclusive, uma senhora deu uma opinião, e segundo ela, com bases técnicas, de que se for implodido, nada mais servirá lá. Inclusive, a Câmara de Vereadores vai ser inutilizada e o próprio restaurante, a pizzaria do Cais, segundo a informação dela, né? Então, há uma divisão de expectativas em relação ao prédio. Bem, seja como for, tem que ter uma solução, né? A verdade é que é uma temeridade aquilo, né? As coisas são feitas e um dia caem. E as pessoas, volta e meia, de risco, e há quem se espante, né? Eu me lembro, vou contar rapidamente aqui, quando construí a casa em que resido hoje, uma pessoa da família me ajudou, e ele muito detalhista. Eu estava mais em São Paulo do que aqui, e ele muito detalhista, queria verificar o rejunte, o acabamento do piso e coisa e tal, né? Certo. E eu vi que aquilo estava chegando num nível de exagero, de preocupação, e eu disse para ele, meu querido amigo, dentro de 100 anos, isso tudo não existe mais, né? E ele me olhou com um ar de espanto. Claro, talvez dure muito mais, mas em geral é melhor pensar assim. Dentro de 100 anos não estaremos aqui, com certeza, e as coisas que construímos às vezes nem sempre se mantêm como eram, né? Até o curso dos rios muda, né? Até o leito dos rios muda com milhões de anos. Então, um dia esse prédio, recuperado ou não, ele virá ao chão, né? Qual a consequência que isso trará? Eu não tenho condições, eu sou engenheiro mecânico, eu não sou engenheiro civil, não tenho a menor, digamos assim, a menor formação na área de implosão, né? Agora, evidentemente que aquilo caindo, Adriano, sob a ação da gravidade, o impacto é grande, né? Mas o pessoal que lida com isso sabe certamente do que se pode fazer, né? Ou então teremos que decepar aquele prédio por andares, quem sabe, né? Não implodi-lo, mas explodi-lo de maneira controlada. Muito embora o que aconteça às vezes é que pelo próprio impacto, Adriano, isso também se dá, o impacto dos pisos superiores sobre os inferiores acaba fazendo com que eles também ruam, né? Houve recentemente no Rio de Janeiro um desabamento assim, não sei se tu lembras, né? Caiu um andar sobre o andar imediatamente inferior e aquilo originou uma reação em cadeia, né? Mas enquete ou não está mais em discussão agora, no fundo. A discussão ainda não é como destruir, né, Adriano? Na verdade o governo determinou que se destrua, né? Ou melhor, claro, a promotoria determinou ao governo que acha um jeito de remover aquilo da paisagem, né? Caem por terra demagogias, né, Adriano, de preservação do prédio e tanto quanto se sabe, a prefeitura sequer buscou a apropriação da área, digamos assim, né? Então, quando se diz, não, nós vamos recuperar, mas não tem nem o terreno, não é dono sequer do terreno. Como aquilo será destruído? Essa senhora que deu o parecer técnico, seja por implosão ou por queda natural, vai cair. Do jeito que está, eu não estou afirmando isso, que vai ser amanhã de manhã ou agora à noite, né? Mas a situação é precária. Isso, qualquer leigo bate o olho lá e vê que a coisa vai... E pior, né, Adriano? Aquilo exposto ao tempo, deteriorando cada vez mais, e também foram vários dos andares, me parece que a própria estrutura foi corrida com sal, né? Pela operação do próprio frigorífico. Então, não há jeito, né? É uma pena. Quantos de nós até imaginamos, né, que fosse possível recuperar, mas eu acho que tem aí o viés, a esta altura,
como dizia a própria Vera Renner na entrevista que te concedeu, né? É preciso desapegar. Não é mais o prédio, como ela dizia, ela disse mais ou menos isso, né? Não é o prédio que está em jogo, é a memória. E essa memória vem sendo preservada, sobretudo por ela, né? No blog dela, escrevendo. Agora, quanto ao prédio, me parece que passou tempo demais, né? Embora não esteja aqui dando... isso aqui não é um laudo, eu não estou emitindo um laudo ao vivo, estou dando uma opinião. Acho que passou o tempo, mas ainda há tempo de solicitar a área para o município. Que não seja um prédio recuperado, mas que seja um parque na beira do rio. Isso sim. Ou um local, né, para convívio e, digamos assim, lazer dos montenegrinos. Eu acho que isso é uma... Acho que aí o pessoal está dormindo no ponto. O recado aí, uma sugestão ao prefeito Paulo Azeredo, né, que esqueça essa questão da recuperação do prédio, que parece cada vez mais distante, mas haja no sentido de, pelo menos, conquistar aquela área para o município. Muito bem, Teixeira, a gente segue aqui com mais informações. Daqui a pouco a gente tem informações da política nacional. Vamos falar sobre agora o evento que acontece agora no dia 20, quarta-feira, no Pareci Novo, na Escola Beato Roque, onde a EG Plus apresentará as suas projeções de soluções para a minimização das cheias para Montenegro, São Sebastião do Caí, Harmonia e Pareci Novo, né? Interessante que Caí entra nesse rol também da cidade ser apresentado, apesar de já ter sido feito um trabalho especial, uma apresentação especial no Centro de Cultura de São Sebastião do Caí. Agora um biólogo, o nosso colega o Rafael Rautenhoff, está manifestando receio em relação aos apontamentos feitos do estudo para a minimização do efeito das cheias do trecho do Caí. Ele se refere principalmente à possibilidade de construção de diques, que segundo ele já não deu certo no Vale dos Sinos, e já aquela região já está, segundo o Rafael Rautenhoff, apresentando problemas em função do dique. Olha, Adriano, é uma situação complicada, né? A intervenção do homem, ela, digamos assim, domando a natureza, né? Ela traz benefícios e malefícios, é difícil, né? Não há, como na vida, né? Nada é 100% positivo, exceto a fé, exceto os valores, exceto o amor, né? Mas do terreno material, quando tu tiras uma coisa de um lugar e põe no outro, pode ter ficado bom do lado de cá e nem tão bom no lado de lá. É difícil. Realmente, nós não somos Deus, né, Adriano? Para contemplarmos todas as situações. Os homens são meramente técnicos, né? Feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não têm o dom da onisciência, né? E, portanto, claro que alguma coisa negativa deve acontecer em obras cuja repercussão física é grande, né? Mas há que confiar também na técnica, né? Porque se ele, como biólogo, acredita na formação dele, acredita no bacharelado dele, é preciso também que ele faça os questionamentos certos, claro, e responda, né, e respeite o parecer técnico dos bacharéis em engenharia. Ele é um biólogo, mas há engenheiros trabalhando com isso. Se o problema for na área de biologia, eu não consultaria o engenheiro, eu consultaria o biólogo. Na área de engenharia, eu consultaria os engenheiros e não um biólogo. Por mais que tenhamos aí palpites diferentes, né, cada um de nós, é preciso dar a César o que é de César, né? A EG Plus, não estou aqui, não tem procuração da EG Plus para defender quem quer que seja, mas o trabalho vem sendo muito bem feito, Adriano, né? Eu digo isso do ponto de vista técnico. E tenho participado, inclusive, de, digamos assim, de questionamentos. Eu mesmo questionei algumas vezes o engenheiro Henrique Kotzia e o próprio Sidney, né? Acompanho isso com muito prazer, porque gosto também da área. Não acho que esteja sendo feito de maneira imatura. E como já dissemos nesse microfone, a comunidade do Vale do Caí acabará decidindo o que será feito, né? Essas coisas acabam, infeliz ou infelizmente, acabam indo para um critério de maioria, né? Também, se não quiserem fazer nada, é uma opção. Se for de múltipla escolha, né, Adriano? Alternativa A, não fazer nada. Se a comunidade marcar isso, preferir isso, né? Se houver movimentos que sensibilizem ou desmobilizem, né, as populações, não vão fazer nada. Mas será que isso atenderia? Será que o Rafael Altenhofen é uma voz que terá apoio se ele, porventura, propugnar por isso, né? Porque há também toda uma corrente, Adriano, que diz o seguinte: olha, o rio tem que ser respeitado. Deixa o rio quieto, as pessoas têm que se afastar do rio, se não quiserem, digamos assim, padecer de enchente, né? Porque ele tem que respirar, é a natureza quem manda. É uma opinião, né? Não é a minha.
Eu acho que o Deus, o Criador, fez a natureza para que o homem dela se servisse, né? Com consciência, com carinho, com responsabilidade. Mas não dá para deixar a grama invadir o teu quarto de dormir, a era, né? As aranhas entrarem, as cobras, enfim. Não há como o homem se manter, digamos assim, vivo, né? Ou vencer as dificuldades naturais, inclusive, se ele não agir, né? Senão a gente acaba, é como se nós pudéssemos simplesmente, como se nós nos resignássemos, Adriano, à natureza como um todo. E não é assim, né? Eu acho que é preciso avançar. E a técnica tem para ajudar o homem. Muito bem, Teixeira, olha só, o presidente da Câmara, o vereador Renato Krantz, disse que ninguém mais fez pela educação do que ele no município de Montenegro. Foi uma resposta aí às acusações do vereador Roberto Bratz, que insinua que Renato Krantz tem mente psicopata, né? O vereador Roberto Bratz fez vários apontamentos em relação a Krantz e a sua postura diante da presidência da mesa diretora. E munido do livro Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. O vereador Roberto Bratz fez várias acusações na última sessão da Câmara e já está aqui com grande repercussão no portal JP News, também no jornal Progresso, vai para destaque. Adriano, com as pessoas, com a população, a opinião sobre um ou outro vereador, sobre a Câmara de Vereadores como um todo, né? E não seremos nós aqui, em hipótese alguma, que diremos que fulano ou Beltrano tem razão, né? Vou fazer um comentário técnico, puramente técnico. Eu acho que a dialética escolhida pelo vereador Bratz foi feliz, né? Porque se ele queria atingir, dar uma cutucada firme no vereador Krantz, ele conseguiu, né? Na verdade, ele ocupou os 15 minutos que lhe cabiam e foi desenvolvendo o tema, né? E sem colocar isso, ele insinuou, né? Sem colocar, ele foi até o fim e deixou no ar exatamente essa sugestão. Claro que nenhum de nós gostaria de ser atacado dessa forma, né, Adriano? Mas, como dizia o Brizola, chumbo trocado não dói. O vereador Krantz também não economiza chumbo, né? Ele tem um estoque grande, então ele sai atirando em meio mundo e volta e meia sai chamuscado também, né? Então, em primeiro lugar, essa questão do vereador Bratz, cabe à população decidir, né? E eu tenho a impressão de que ele, Bratz, abriu o fogo, né? Eu acho que ele entrou, uma certa, digamos assim, foi uma certa exaustão, né, de levar pancada, né? Porque a bancada situacionista vem tomando pancada faz tempo, né? E acho que cansou e resolveu reagir. Veremos aí os próximos episódios, né, Adriano? Bem, quanto ao vereador Krantz, eu acho muito antipática esta colocação dele, né, e declino aqui. Eu acho que dizer, ninguém fez mais do que eu fiz, nem sei se fez ou deixou de fazer, mas isto é uma forma de depreciar todos aqueles que o antecederam, né? Dizer, ele, independentemente dos governos, aqueles todos que foram secretários de educação, todos eles foram, um comentário como este, né, foram, digamos assim, rebaixados, né? Ele é o campeão, né? Eu sugiro ao vereador Krantz mais humildade, né, que não faz mais mal a ninguém. Eu acho que a gente deve deixar que os outros elogiem. Se alguém te elogiar, caberá até a ti reconhecer, agradecer o elogio, mas cuidar da vaidade, porque a vaidade é como cabelo, a gente tem que cortar, né? Cada um de nós. Eu, particularmente, volta e meia, a gente escorrega, né? E quando escorrega, eu sempre me arrependo. Eu penso assim, puxa vida, né? Perdi uma grande oportunidade de ficar calado. Eu bem que podia ter calado a minha boca e disse bobagem. O vereador Krantz é, sem dúvida alguma, um homem muito inteligente, né? Pessoa muito inteligente e, sem dúvida alguma, muito capaz. Mas deixe que os outros elogiem. Não faça o autoelogio, porque isso está ficando muito aborrecido na Câmara de Vereadores e o exemplo vem sendo seguido, né? Tem vários, como ele, que andam batendo no peito, dizendo que nós temos um exemplo, talvez o pior exemplo no país tenha sido dado pelo Lula, né? Acho que o Lula inaugurou essa coisa horrorosa, né? Nunca nesse país, né? O pessoal está assim, nunca na educação, nunca na história da Câmara de Vereadores. Deixe que os outros elogiem e que a história, de fato, faça justiça, né? E se nunca fizer essa justiça, paciência, vai ter esse prêmio lá no céu. Aliás, há quem diga isso, né? Há quem diga não, isso é uma circunstância óbvia, né? Aqueles homens cujas obras, boas obras, né, foram feitas aqui na terra, terão um prêmio no céu, desde que não tenham sido já recompensados pela vaidade.
Aqueles que dizem, não, porque eu fiz, então tá bom, então o seu prêmio já foram os elogios públicos aqui, né? Nós não precisamos disto. Nós precisamos, eu vou só citar rapidamente aqui, eu estou lendo uma biografia agora do João 23, muito interessante. Diz que naquela época havia os padres operários, né? E isto foi uma coisa que tornou-se até meio perigosa, porque na época tinha padre já meio socialista, padre quase que indo com a cabeça meio para o comunismo, né? E claro que isso era uma degeneração da espiritualidade natural da igreja ou de qualquer igreja. E os próprios operários, num determinado momento, começaram a reagir a esses padres cuja orientação era de esquerda e disseram para eles o seguinte: opa, para um pouquinho, nós não precisamos de mais um esquerdista, nós precisamos de um padre e não de um esquerdista. Então isso vale para o vereador. Nós não precisamos aqui de pessoas que se exibam publicamente, né? Precisamos ter pessoas que de fato zelem pela comunidade, ajudem a corrigir os erros, trabalhem pela comunidade e não façam da Câmara de Vereadores um palco, né, para autoelogios. Aliás, isso não é a primeira vez que eu comento isso. Eu acho deplorável, né? E é momento de dizer, ó, pô, chega, né? Vamos trabalhar e não ficar jogando confete. Imagina o sujeito com sacos e sacos de confete, estão se atirando confete. Pô, vamos parar com isso, pô. Tá certo. E uma das críticas do vereador Roberto Bratz em relação ao presidente da Câmara é justamente a postura, segundo o Bratz, que ele tem, né, de não atuar como presidente propriamente dito da Câmara de Vereadores e atuar como um vereador, né? Tanto que ele usa sempre a tribuna aí para fazer os seus discursos. A figura do presidente seria uma figura mais, não diria neutra, né? Sóbria, né? Mas é mais, digamos assim, até mais diplomática, né? E ele tem posto fogo nessa fogueira, né? É. Aliás, quando ele entra lá, ele não traz esse é um ponto importante a ser avaliado, de fato, né? Ele não atua como um bombeiro, né? O carro de incêndio dele tem gasolina, né? Ele não tem uma mangueira, ele tem um lança-chamas, né? Lança-chamas, né? Realmente, a coisa não anda bem assim, né? Eu acho assim, Adriano, se há motivos para o impeachment do prefeito Paulo Azeredo, né? E tudo isso, fizeram toda aquela marola, né, de CPI, e estão toda hora ameaçando com nova CPI. Sabe o que é isso? Sabe qual é o objetivo, Adriano, né? Tu sabes qual é a estratégia moderna de guerra? É uma coisa, se um camarada me disse, um cara na área militar me falou isso, eu fiquei pasmo, mas eu entendo. Dentro do absurdo, da loucura humana, dá para entender. Tu sabes que hoje em dia, o pessoal, os armamentos que são utilizados, às vezes na frente de guerra, no fronte, não são exatamente para matar o camarada, são para sangrá-lo. Sabia? Tem um calibre particular de metralhadora que é, na verdade, para tu fere o sujeito, mas não mata. Porque dá muito mais trabalho para os companheiros e para a tropa ter que socorrer aquele sujeito do que deixá-lo morto. Claro. Ou seja, o desarranjo causado no fronte por um bolo de feridos é uma coisa maior do que matar um sujeito. Então, isso aí é tremendamente desumano, né? Mas absolutamente real. E me parece que essa estratégia adotada, né, é ferir. Ou seja, a estratégia da oposição vem sendo, eles não vão matar o Paulo Azeredo, até porque aquela questão do 7º voto, enfim, né, e outras implicações tantas, né? Mas, além disso, essa questão de ferir. Ou seja, é levar o governo Paulo Azeredo ferido até o fim do mandato, né? Deixá-lo, inutilizá-lo, sangrá-lo. Puxa vida, né? Tem eleição para isso, né? De 4 em 4 anos a população pode renovar o mandato ou não, ou eleger um outro. Quem sabe deixamos isto para o próximo pleito e a população decide, mas a estratégia é ferir com esse calibrezinho, né? Que sangra, mas não mata. Muito bem, na semana passada aconteceu aí a entrega dos certificados aos 23 novos policiais militares que participaram da primeira edição do Curso Nacional de Formação de Instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, promovido pela Escola de Formação e Especialização de Soldados, a SFES, do 5º Batalhão de Polícia Militar de Montenegro. Esse trabalho do PROERD é muito interessante, porque é um trabalho que pega aí jovens na faixa de 8 a 15 anos e trabalha com a prevenção das drogas. A informação que chega é que mais de 1 milhão de crianças no estado já participaram dessa atividade do PROERD. Que bacana, né, Teixeira? É bacana, né, Adriano? Ainda que seja não está na ponta o processo, né?
O processo está no meio. Né? Isso. Ou seja, já na intervenção, na prevenção, quando a maior prevenção, na bem da verdade, é na família. A estrutura familiar, né, tem muito dinheiro sendo jogado fora, Adriano. Né? Muito dinheiro gasto, muita preocupação, muita antecipação de tempo, de recurso. Quando a bem da verdade, se nós não trabalharmos na família, no modelo de família, não como sociólogos, não como leitores de realidade, mas como interventores, né? É preciso, por exemplo, que as pessoas tenham a pregação de responsabilidade, que não saiam como cavalos araganos, né, Adriano? Largando filho por todo canto, né? Mas aí o buraco é bem fundo, né? Porque nós precisaríamos mudar a própria questão da formação dos meios de comunicação, né? Tu vês, por exemplo, o que acontece no domingo, Adriano, o que o pessoal coloca, né? Mulheres aí, rebolativas, né? Alguém vai dizer, você é um moralista. Moralista nada, né? Você sabe o que é moralista? Moral? A moral, na bem da verdade, no sentido filosófico correto, é a distinção entre o bem e o mal. Só isto. Só isto, né? O que é o bem, o que é o mal. Onde está o bem, onde está o mal. Dá para descobrir isso, em geral, Adriano? Às vezes é complexo, né? Mas, no mais das vezes, é um exercício necessário. Porque, senão, tu tolera qualquer coisa, né? Claro. Senão, tu tolerarias. Bom, quando tu moras num condomínio, alguém decide colocar lá um prostíbulo, né? Aluga um apartamento e coloca um prostíbulo. Isso é uma coisa... Estaríamos no terreno do bem ou no terreno do mal? Com certeza do mal, né? Então não há como fugir, né? Então essas coisas são relativamente simples. As complexidades as deixamos para o caso específico, né? Mas o bem e o mal são os objetos da moral. Então o que acontece, Adriano? O pessoal assula a sexualidade irresponsável, né? Na base da bebida, na base da festança, na base do erotismo, não só precoce, como pornográfico, né, na televisão, e aí a consequência vem a reboque, né? Nós temos hoje em dia uma sexualidade absurda. Quando a igreja diz para o pessoal, não adianta fazer campanha de preservativo, né? Porque isso não diz, olha, você ter uma sexualidade saudável é uma coisa bonita, né? Vinculada ao amor, mas não à circunstância animalesca, né? O sujeito um dia me contou, Adriano, aqui eu faço questão de registrar isso aqui, porque uma coisa, ele disse que participou de um Rock in Rio, certa feita, e ele me disse, olha, ele dizia para mim, um dentista de São Paulo, ele me dizia, olha, eu me desconheço, porque eu tive atitudes lá animalescas, no terreno da sexualidade, de pegar uma companheira qualquer e ter relação sexual no chão, na frente de todo mundo, né? Quer dizer, uma coisa animalesca. Não é assim, né? Sexualidade é uma coisa bonita. Aliás, tu sabes um detalhe? O diabo criou algum prazer, Adriano? Nenhum. Todos os prazeres foram criados por Deus. Todos. O diabo degenerou, né? Claro. O diabo tratou de perverter vários deles, ou um a um, né? O cardápio do diabo é virar a chavinha. Aquilo que é uma coisa bonita, ele vai converter em algo feio, triste, melancólico, tedioso, né? Então é uma coisa complicada. Tem Proerd, tem o conselho, tem isso, tem aquilo, mas é na família, né? Se nós não contribuirmos para que as pessoas tenham uma melhor formação e busquem e diferenciem, saibam diferenciar entre o bem e o mal, nós não vamos resolver isso aí, mas de jeito nenhum. Nós vamos ficar aí repetindo conversas, né? E não se ouve falar em família, né? É. Por quê? Porque isso requer uma intervenção muito mais corajosa, de fundo. E parece que pouca gente está disposta a isso. Muito bem, Teixeira, agora chegou a hora de falarmos de esporte. O Grêmio vai encarar o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio que entra agora, assim como os clubes que estiverem envolvidos na Libertadores, nessa fase oitava de finais da Copa do Brasil. O Inter jogou no final de semana, venceu o Goiás, um gol contra, um gol espírita. Também o Grêmio venceu em casa, venceu bem a equipe do Criciúma por 2-0. Essas são as informações do esporte, Teixeira. Vamos lá. Primeiro, Adriano, aquilo que tu dizia, nós aqui fora do ar eu falava, o Inter está com sorte, né? Tu dizia, o time campeão tem que ter sorte de campeão, eu disse. Tá certo? Não, tem que ter sorte mesmo. Né? Mas vem claudicando, né? Sim. No Grenal foi muito convincente, ganhou, não tenho a menor dúvida. Mas aquele jogo contra o Goiás, eu não sei se o Goiás também é um time lá muito significativo, mas gol contra. Enfim, tem mérito, né, Adriano?
1-0, não foi roubado, não foi pênalti injusto, mereceu, né? O outro não fez nenhum, o Inter fez um, ponto. Acho que vai bem obrigado, né, Adriano? É manter agora essa campanha e ameaçar o Cruzeiro, embora o Cruzeiro esteja de fato recuperado e tenha batido ontem o Santos por 3-0. O Grêmio terá na próxima jornada, o Grêmio pode ajudar a si próprio e mesmo ao Internacional, na medida em que ele vai enfrentar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Sem o Marcelo Moreno, o Cruzeiro vai. É por causa da cláusula que ele está emprestado do Grêmio para o Cruzeiro. Mas eles têm o Everton Ribeiro, tem aquele outro. O pessoal tem um time, o Júlio Batista, né? O Dagoberto, enfim. O Cruzeiro não precisa. O Moreno não é tão decisivo assim, né? Resta ao Grêmio ver se o Grêmio vai escalar o Barcos ou não, né? Eu estou achando que o Felipão vai manter o Lucas Coelho, né? De qualquer maneira, o resultado, o Felipão sabe que o time está longe de ser um time bem competitivo, né? O Grêmio bateu apenas o Criciúma. Terá agora um teste de fogo contra o Cruzeiro e um Santos aí na oitavas de final, né, Adriano? Complicado, né? O Santos também é um time modesto, mas agora trouxe o Robinho. Diz que fez uma bela partida contra o Cruzeiro, viu? Diz que jogou muito bem, mas foi insuficiente. O Santos levou uma lambada aí, 3-0, né? De um time que vem cometendo uma proeza, né? Campeão absoluto no ano passado e ponteando de novo. Mas nós estamos só no primeiro turno, né, Adriano? Tem muita água aí para rolar embaixo da ponte. E uns que estão embaixo podem subir, os que estão em cima podem cair. Coisas triviais do futebol e do esporte de maneira geral. Muito bem, Teixeira, agora 3 assuntos sobre o mesmo tema, né? No último final de semana, ontem, mais precisamente, aconteceu aí o enterro de Eduardo Campos. Milhares de pessoas estiveram participando dessa atividade. Também a principal suspeita da FAB para a queda do avião é falha humana, né? A manobra do piloto, após a arremetida, pode ter levado à perda de sustentação do Cessna, que acabou vitimando aí 6, 7 pessoas, né? Bom, Teixeira, agora foi feita uma pesquisa pelo Datafolha. A Marina Silva deve ser confirmada como a candidata do PSB à presidência da República, e os tucanos já esperavam que essa tendência fosse acontecer em função da comoção pela morte de Eduardo Campos. A Marina Silva aparece com 21%, Aécio Neves 20% e Dilma com 36%. Já no segundo turno, a candidata do PSB teria 47% contra 43% da petista. Portanto, talvez em função do momento ou não, no segundo turno, Marina Silva bateria Dilma. Olha, Adriano, a turma toda botou a barba de molho, viu? O próprio pessoal do PT realmente, evidentemente, está preocupado, né? Porque até agora, antes da morte do Campos, a Dilma ganhava em todas as simulações, ela ganhava no segundo turno, né? E pela primeira vez ela perde. Nesse momento, ainda que o pessoal possa dizer que é um empate técnico, né? Que esses 4%, de 47% para 43%, seja um empate técnico, por quê? Porque normalmente é mais 2 para cima ou para baixo. O interessante também é que o segundo colocado no segundo turno seria, antes da morte do Campos, seria o Aécio, né? Pois é uma inversão tremenda. Eu encontrei uma pessoa aqui de Montenegro na semana passada e falamos rapidamente sobre isso, né? E ele me dizia, ele é um raposão, um sujeito inteligente, ele disse, olha, o Campos morto pode fazer o que vivo não faria. Né? Porque ele realmente, a campanha dele, não vou dizer que fosse morna, mas ele é um sujeito diplomático, né? E tem, digamos assim, aliás, o pessoal está fazendo circular na rede social agora vários elogios que o Campos destinou à própria Dilma, né? Em que ele elogia que ninguém fez tanto pelo Nordeste, coisa e tal. O PT provavelmente vai usar isso em campanha política. Ele foi ministro do Lula, né? Foi ministro de Ciência e Tecnologia, né? E ele tinha com o Lula, aliás, dizem que o Lula tomava alguns porres com ele, não sei se verdade ou não, né? De uma vez o Lula saiu de lá meio mal mesmo na história, teve que cancelar inclusive uma viagem internacional, né? Diz que eram amigos do Coppola, não sei, né? Isso tudo fofocas aí que se escuta aqui e acolá. De qualquer maneira, quem perde muito com isso, bom, quem perde é óbvio, né? A Dilma ameaçada e o Aécio caiu, quer dizer, ele ao invés de ascender, caiu. Mas não se pode esquecer o seguinte, comoção, não sei, tem pouco tempo, hein, Adriano? A eleição, o processo na televisão nem começou e não há muito tempo para reverter quadros dessa natureza, né? Ela pode surfar sim em cima da comoção e me chamava muita atenção, primeiro, ela teve 20 milhões de votos na eleição anterior. Sim. Ou seja, ela é uma figura conhecida no país. Provavelmente ela seja nacionalmente mais conhecida que o Aécio, né? Ela perde em termos de reconhecimento popular para Dilma, presidente, evidentemente, né? Mas ela tem uma visibilidade muito grande, né? Ela tem um patrimônio
político considerável. Ela é um pouco anódina, ela é muito assim, muito, né, reticente nas coisas. Não sei se ela emplaca. Mas ela ameaça, olha, quem tem essa altura, e se ela vai ser indicada ou não, essa altura com certeza, né? Imagina que o PSB vai jogar fora uma pesquisa como essa do Datafolha, né? Que a coloca em segundo lugar, com o segundo turno, e ela ganha no segundo turno. Claro que vai ser ela. Né? Lembra quando tu me perguntavas na semana passada? É isso, né? É. De quem seria, né? É, o mais provável é ela mesmo. Agora, um detalhe importante, não vamos desistir do Brasil, era o lema, né, o dístico do Eduardo Campos. E ela, eu acho que vem com força, Dani. Sei lá, pode ser. Aqui não, a gente não torce para ninguém, cada um tem o seu voto consciente, coloque a sua. Né? Eu, particularmente, sempre defendo a alternância política. Acho isso aí. Acho que só não merece ser do governo quem é assim, excepcional, fantástico. Né? Alguém. Olha, o Konrad Adenauer na Alemanha, aquele homem que reergueu a Alemanha depois do pós-guerra, fantástico. Né? Um Charles de Gaulle, aquele homem que, da resistência francesa, que pega uma França destruída e ergue. Agora, no mais das vezes, eu gosto da alternância política, porque aí tu quebras a formação de muita panelinha, Adriano, de muita máfia no governo. É bom, é saudável, areja. É como abrir a janela, sabe? Abre a janela e deixa novos políticos e prepara novas lideranças para que a gente não tenha aquele culto messiânico, né? Que é uma das coisas mais tristes da democracia, é o messianismo, né? Não, aquele sujeito, salvador da pátria, meus caros, somos nós mesmos. Não há salvadores da pátria, porque se houver, eles acabam se tornando, eles se entusiasmam demais com essa história e ficam fascistas, né? Eles se tornam pequenos tiranetes, né? E isso não é bom para ninguém. Lembrando que a comoção dá voto, né? Vide aí o caso do Antônio Brito, que foi o porta-voz da morte de Tancredo Neves, se elegeu deputado federal, depois governador do estado, né? Super bem lembrado. É. Quem era o Antônio Brito? Comoção dá voto, né? Era um jornalista, né? E o cara foi conhecido em nível nacional. Ele foi aqui com respeito a ele, mas ele foi funério, né? Era o sujeito que ia lá dar os boletins, né? E aqueles boletins, cada vez... Bom, aquilo foi um padecimento, né? Poxa vida... Como padecemos, a gente sabia, na realidade, até rebaixar a temperatura do corpo do Tancredo, lembra-se? Que aí trouxeram o cara dos Estados Unidos, baixaram para ver se combatiam a septicemia, né? Todo o processo infeccioso nele. Quer dizer, fizeram do Tancredo malabarismos com ele, tentando salvá-lo. Uma pena, né? Aliás, foi uma grande pena. Nós nunca poderíamos avaliar suficientemente o prejuízo à nação brasileira, que foi a não posse do Tancredo Neves. Acho que ele teria dado o Brasil teria ganhado olha, Adriano, bobeando aí, acho que a gente teria ganhado uns 16 anos, sabe? 2 mandatos aí que se perderam, porque depois disso aí foi Sarney, aí depois foi Collor, né? E aí conhecemos toda a estrada de desgraças que foi isso aí, né? O desastre. Teria sido muito melhor no Tancredo, que era um homem muito mais preparado, né? E não teria feito a politicalha que desembocou nesse país depois. Tá certo. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação, Teixeira. Imagina, Denis, estamos aqui, acho que amanhã de volta, né? Isso. Um abraço a todos, tenham todos aí uma excelente semana, né, Denis? Isso aí. De trabalho, com muito amor, né? Um bom vinho tinto ainda, que estamos na estação boa para tomar um vinhozinho. Um abraço. Um abraço a todos, então.